Olá pessoal, tudo bem? Para começar essa nossa sequência de aulas, nosso intensivão Enem 2020, eu decidi escolher o tema globalização. É um tema clássico, um tema que todo ano vai ano, e aparece uma questão, às vezes não necessariamente com esse nome ou aparecendo explicitamente globalização, mas o assunto é recorrente. Seja falando sobre produção industrial, seja falando sobre a parte mais ligada a finanças, seja falando na questão ambiental, seja no que diz respeito à questão do mundo do trabalho, do desemprego, enfim, há várias nuances, há vários aspectos a partir dos quais esse assunto globalização pode ser cobrado. Tá? E eu escolhi dividir esse assunto em algumas partes. Nessa primeira parte, nós vamos trabalhar uma espécie de introdução. Né? Por quê? Para a gente entender de onde que vem essa ideia de globalização, tá? Por que se passou a falar em globalização e situar alguns eventos importantes, principalmente no século XX, que fizeram com que a gente chegasse a esse estágio atual, né? Disso que a gente chama de globalização. Então, sem perder muito mais tempo, vamos avançar aqui. Para a gente falar sobre um assunto, é interessante perguntar o que é ou como se define esse conceito. Tá? Então, há muitas definições, há muitas formas de se pensar isso que a gente pode chamar de um fenômeno, que é mais que um conceito, é um fenômeno em si. Tá? Mas eu trouxe para vocês aqui uma definição de um estudioso bastante conhecido na área, chamado Manuel Castells. Escreveu um livro que virou clássico, que foi muito conhecido, chamado A Sociedade em Rede. Ele diz o seguinte: uma economia global é algo diferente, é uma economia com capacidade de funcionar como uma unidade em tempo real, em escala planetária. Professor, por que o senhor trouxe essa definição? Porque qual a importância, né, de uma definição como essa? Bom, vamos lá. Se a gente parar para pensar bem, a ideia de globalização vai remeter a gente, inevitavelmente, a um outro conceito, uma outra ideia, que é a ideia da internacionalização, tá? De uma economia internacional. E muitas vezes, quando a gente fala em economia internacional, o aluno pergunta o seguinte: professor, mas desde que as grandes navegações começaram, desde que começam os processos de colonização, né, depois entrando pelo século XIX, quando os europeus principalmente vão ali dividir, retalhar a África, parte da Ásia, isso já não era uma economia internacional? Sim. Tá? Então, esse é um ponto importante. A gente costuma dividir assim, em termos didáticos, ou separar o que é uma economia internacional do que é uma economia, do que vem a ser uma economia global. Tá? O capitalismo por si só, ele é internacional. Ele já nasce internacional. Tá? A necessidade de expandir as operações, desde lá das companhias das Índias até hoje as grandes empresas atuais, o Google, a General Motors, o McDonald's, Coca-Cola, qualquer empresa que vocês pensarem, principalmente as grandes empresas, elas têm essa constante necessidade de expandir as suas operações e se não há limites ou se as comunicações, o transporte permitem essa expansão, essas empresas vão fazer esse movimento de crescer não só em termos financeiros, mas também em termos geográficos. Por quê? Porque isso dá escala ao consumo, isso aumenta o consumo. Quanto mais lugares eu estou, mais consumo eu tenho. E por outro lado, se há mais oportunidades ou se há mais lugares onde eu posso produzir, eu consigo encontrar cada vez mais lugares mais baratos
um custo de produção mais baixo, com leis mais lenientes, mais frouxas, e uma série de outros fatores geográficos que a gente vai discutir mais para frente, que tornam essa produção mais, digamos, barata, mais conveniente para o capital, para as grandes empresas, e com isso aumenta-se a margem de lucro. Mas vejam só, quando a gente fala de globalização, a gente não está falando só da produção. Tem, como eu disse para vocês, outras faces. Tá? Há outras questões a serem discutidas quando o assunto é globalização, e por isso que eu não vou agora entrar, detalhar essa parte especificamente sobre produção industrial, sobre as questões locacionais, porque mais para frente a gente vai voltar nesse ponto. Beleza? Vamos em frente. Eu peguei aqui só um exemplo bem simples, tá? de algo assim mais concreto, né? Por enquanto a gente está falando de uma forma um pouco abstrata, do que significa essa globalização. Tá? Então, quando a gente fala de globalização da produção, especificamente, da indústria, tá? Talvez um dos maiores símbolos desse processo seja a produção do McDonald's. Né? Então, aqui nesse infográfico, né, você percebe aqui que cada um desses elementos vem de uma parte diferente do mundo. Professor, isso era possível no início do século XX, final do século XIX? Porque eu já ouvi alguns historiadores falando que já acontecia alguma coisa mais ou menos parecida. Sim, já acontecia alguma coisa mais ou menos parecida. Existe sim uma corrente que defende que a globalização que a gente tem hoje, ou melhor, existe uma globalização muito parecida já no final do século XIX, início do século XX, com a globalização que a gente tem hoje. Tá? Outra hora, outro momento a gente volta a esse ponto. Tá? Mas por hora, aqui é só um pequeno exemplo de como que as grandes empresas fragmentam a produção pelo mundo, depois integram isso tudo, fazem esses insumos todos chegarem em um determinado local, de modo a, digamos assim, montar, fechar esse produto final. Beleza? Bom, e aí aqui uma citação que só confirma aquilo que eu já falei para vocês ainda agora, que o capitalismo, desde que ele começa a se formar, desde que o capitalismo começa a ser gestado, ele é uma questão internacional. Tá? Assim, é um sistema internacional. E a globalização vai aparecer, na verdade, como uma espécie de estágio mais avançado dessa internacionalização da economia. Esse é o ponto. Tá? Então, aqui tem uma citação que fecha, que amarra essa ideia que a gente tratou até ainda agora, até há pouco. Bom, então, se o capitalismo já vinha se internacionalizando, ou melhor, se ele já desde sempre tem essa característica internacional, e as grandes empresas que começam a surgir, principalmente no capitalismo industrial, ali no século XVIII, entrando pelo século XIX, tá? Que, como eu disse antes, empresas essas, governos que vão ter interesse em buscar novos territórios para encontrar mais insumos mais baratos, seja colonizando países na África, na Ásia, seja expandindo suas operações em território americano, enfim, se de alguma maneira, se por um lado esse capitalismo avançava rapidamente, e principalmente com o impulso da segunda revolução industrial, que vários novos insumos começam a ser descobertos, começam a ser produzidos, e isso amplia a quantidade de produtos e amplia também a possibilidade de mercados. O que acontece? No início do século XX, a gente vai ter aqui o episódio da Primeira Guerra Mundial. Eu coloquei aqui uma foto, está aqui no canto superior esquerdo da tela de vocês. E não só vai acontecer a Primeira Guerra Mundial, mas como também o século XX
né? Começa com a Primeira Guerra, depois vem a crise de 29, segunda foto, e a foto que está mais abaixo na tela de vocês, representando a Segunda Guerra Mundial. O que isso tem a ver com globalização, pessoal? O fato é que esses três eventos históricos vão funcionar como uma espécie de freio. Eles vão dar puxar o freio de mão da globalização. Tá? Por quê? Porque, vamos pensar, esses eventos, pessoal, vão reduzir essa interação entre os países. Tá? Esses eventos vão fazer com que esses países se fechem, fiquem mais voltados, principalmente nesses períodos, para os esforços de guerra e para a produção interna, para a ideia de substituição de importações, que é um assunto que vocês já devem ter estudado em indústria, que a gente vai rever aqui mais tarde, numa outra aula sobre isso. Então, entre 1914 e o final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem um extenso período em que a economia mundial vai ficar bastante, digamos assim, ela vai ficar mais... As economias nacionais vão ganhar força, o comércio interno ganha força, a produção interna vai tentar, de alguma maneira, suprir, tá? Isso que não é suprido de forma internacional, ou por outras nações, por outros países. Tá? As tarifas internas, tarifas de importação vão subir, de certa forma, até para proteger o mercado interno. E o comércio internacional, pessoal, vai minguar, vai diminuir muito. Tá? Como disse um certo autor, a globalização vai entrar num período de certo adormecimento, ela vai, de certa forma, recuar. Bom, só que acabou a Segunda Guerra, né? Vocês já devem ter estudado em História, vocês sabem mais detalhes sobre esses assuntos, essas questões históricas, pelas aulas de História, e vocês devem ter visto lá que o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos tinham alguns países aliados na Europa. Os Estados Unidos tinham todo o interesse em que a economia mundial fosse revigorada, fosse restabelecida, se não nos moldes anteriormente, mas em moldes novos, né? Ou falando de forma mais objetiva, os Estados Unidos tinham interesse em expandir sua influência para outros países do mundo, pensando em termos geopolíticos, em termos geoeconômicos. As empresas norte-americanas tinham interesse em acessar mercados fora dos Estados Unidos, e principalmente onde? Principalmente, ou primeiramente, na Europa Ocidental. Tá? Então a gente vai lembrar que aqui está começando aquela conjuntura de divisão do bloco capitalista versus bloco socialista. Tá? Então, durante boa parte da segunda metade do século XX, uma parte significativa do mundo não vai se conectar a esses fluxos globais que vão ser reativados nesse período, mas de qualquer forma, o que eu quero destacar agora é que é o seguinte, que a gente tem um mundo sendo construído, um mundo no qual os fluxos comerciais, os fluxos financeiros, os fluxos de produtos, eles voltam, digamos assim, eles ganham um novo ímpeto, uma nova força, principalmente onde? No mundo ocidental. Tá? A indústria ocidental, principalmente, vai ter todo o interesse em fazer com que a economia global, aquela globalização que a gente estava falando, que estava começando a se formar no início do século XX, final do XIX, início do século XX, seja reativada, ganhe uma nova força. E para que isso aconteça, é muito importante a gente levar em conta que esse novo mundo vai ter aí uma forcinha, tá? De três grandes instituições. Tá? O Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial do Comércio, anteriormente conhecida como GATT, o Acordo Geral de Tarifas do Comércio, e
o Banco Mundial. Sem entrar em muitos detalhes, mas na verdade eu tenho aqui três pilares importantes que vão fundar esse mundo pós-Segunda Guerra Mundial e que vão dar o fôlego financeiro, tá, para destravar a economia mundial. Então, falando em termos bem objetivos, o Fundo Monetário Internacional, o que ele vai fazer? Ele vai dar liquidez, ele vai pensar em trazer como trazer estabilidade para que essa economia possa funcionar, tá, de novo, né, em escala global, em escala internacional, apesar, né, das turbulências que o mundo passou até então. Tá? Então, basicamente o Fundo Monetário Internacional está preocupado com as taxas de câmbio, com a oscilação entre as moedas. Então é uma instituição que vai ser muito importante para dar esse suporte no que diz respeito principalmente a política monetária uma política monetária, digamos, internacional. Por outro lado, eu preciso aqui de um banco, tá, que faça empréstimos, que injete dinheiro na economia, e o Plano Marshall, por exemplo, vai ser um exemplo emblemático, um exemplo muito importante, significativo do papel das instituições financeiras, ou de uma instituição financeira desse porte nesse período. Então o Banco Mundial aparece como esse elemento que vai, em alguns momentos, para alguns países, emprestar dinheiro, oferecer crédito para que não só esses países que foram, digamos, arrasados pela guerra, países, principalmente países da Europa Ocidental, possam se reconstruir, como também vai emprestar dinheiro para alguns países fora da Europa. O Brasil vai ser um desses países que vai receber dinheiro do Banco Mundial, tá, para tocar projetos de desenvolvimento. E, por fim, a Organização Mundial do Comércio vai estar preocupada com o quê? Ela vai estar preocupada basicamente com a necessidade de redução de tarifas comerciais. Tá? Porque, pensem bem, se eu tenho um produto, sei lá, uma televisão, tá, um carro, e eu jogo uma tarifa de 100% em cima desse produto, quando ele chega no outro país, o custo desse produto é altíssimo, que é mais ou menos o que ocorre ainda hoje com alguns produtos que nós importamos, que tem tarifas de importação muito elevadas. Tá? E os caras falaram, olha, com essas tarifas lá na estratosfera, lá no espaço, a gente não vai conseguir reativar esse comércio internacional. Um país vai falar assim, não, eu vou botar minha tarifa lá em cima, o outro também vai dizer, não, eu também não quero abrir mão das minhas tarifas. E se ninguém abrir mão, ou se ninguém aceitar, né, se nenhum país aceitar gradativamente reduzir essas tarifas, o que vai acontecer? O intercâmbio entre os países vai ser pífio, vai ser fraco. A gente não vai conseguir formar aí, ou estabelecer, criar fluxos internacionais robustos, significativos. Então, o trabalho do antigo GATT, atual OMC, tá, vai se pautar por essa constante redução de tarifas, por esses acordos que vão sendo criados, as chamadas rodadas, tá? As rodadas comerciais, que vão, digamos, pegar grupos de produtos e, em cima desses grupos, vão ser criadas negociações para que as tarifas sejam reduzidas e, com isso, haja estímulo para que os países comercializem entre si. Beleza? Então, essas instituições, pessoal, digamos assim, para resumir, elas funcionam como instituições basilares, fundamentais para reativar o capitalismo internacional no pós-Segunda Guerra. E isso vai ser muito importante para entender por que a globalização ganha um impulso a partir de então. Tá? Um novo impulso, vamos dizer assim, um empurrão que a economia internacional precisava, ou o empurrão que a economia internacional precisava vai ser dado basicamente por essas três instituições que têm, obviamente, aqui, né, um papel, a mão importante dos Estados Unidos. Beleza? Vamos em frente.
Com isso, o que acontece? Muitas das empresas americanas começam a conseguir mercados, conquistar mercados, tá? Ou vão reativar suas produções na Europa Ocidental, vão começar a encontrar lugares para produzir aqui no continente americano. Aqui eu tenho uma foto, por exemplo, de São Bernardo do Campo, de uma montadora de automóveis que vai se estabelecer aqui. Tá? E não foram só montadoras de automóveis, empresas dos mais diversos ramos, tá? Da empresa de sabão em pó, de laticínios, de tudo que vocês possam imaginar que era produzido naquele momento, essas empresas começam a buscar mercados fora dos Estados Unidos. Começam a buscar mercados primeiro na Europa Ocidental. Por quê? Porque era a área, né, que tinha um padrão de vida mais elevado, que com a recuperação, com o dinheiro do Plano Marshall, as pessoas voltam a ter poder aquisitivo, né, com a recuperação econômica que vai acontecendo, principalmente já na década de 50, meados de 50 para frente, tá, com a formação do mercado comum europeu um pouco mais depois do Tratado de Roma. Essas economias vão ganhando força e essas empresas vão ter mercado consumidor. Isso é muito importante. Tá? E ao mesmo tempo, essas empresas buscam também mão de obra mais barata. Assunto que a gente vai discutir mais para frente depois. A gente vai ver, inclusive, que é nesse momento que muitas dessas empresas, e algumas europeias vão depois pegar a carona, digamos assim, nesse fenômeno, vão se estabelecer onde? Na Ásia. É nesse período que muitas empresas vão se estabelecer no Japão, na China, nos chamados tigres asiáticos, e elas começam a, digamos assim, criar um circuito de produção, começa a conquistar áreas de produção onde o custo é muito mais baixo, né? Isso principalmente já chegando na década de 70, porque esses anos, digamos, anos chamados anos dourados, pós Segunda Guerra Mundial, vão ter um certo, esses anos vão encontrar um certo limite. Isso vai chegar num patamar que os salários vão ficar muito altos, os custos de produção vão ficar muito elevados nos Estados Unidos, na própria Europa, tá? Então tem todo um contexto que a gente vai trabalhar com mais calma depois, que todo um contexto que explica o que a gente chama aqui de reestruturação produtiva. As empresas vão procurar aí novas localizações, como eu disse, na Ásia, aqui no continente americano, tá? E isso vai ser, digamos, um novo salto, uma nova etapa desse processo, na verdade, uma certa continuidade disso que a gente está chamando de globalização. Para isso, vai ser muito importante o quê? Vai ser muito importante os avanços tecnológicos que vão surgir, a chamada revolução informacional, que vão possibilitar que as comunicações se tornem muito mais fluidas, mais rápidas, tá? Não como hoje, obviamente, mas em comparação, o que se começa a fazer na década de 70, 80, em comparação à década de 50, já era um negócio fenomenal. Tá? E aqui a gente está falando do advento de computadores pessoais, tá? Do embrião da internet, várias tecnologias modernas como a gente conhece hoje, vão ter, digamos assim, o seu embrião na década de 70, tá? Lá no Vale do Silício, tá? Em outras regiões, em outras áreas do mundo que estavam pesquisando, que estavam produzindo para essa indústria de informática que nascia. Tá? E outro ponto importante, que também a gente vai ser objeto, a gente vai falar mais disso mais para frente, é o que a gente chama de desregulamentação da economia financeira. Para falar assim muito resumidamente, tá? Porque a gente já está chegando aqui no tempo da nossa aula, a ideia era o seguinte, mais ou menos o seguinte: os países precisavam, ou melhor, em outras palavras, o mercado financeiro, os grandes bancos e grandes instituições financeiras queriam menos controle sobre a circulação do capital. Tá? E esse menor controle possibilitou, digamos assim,
o fato de que esse capital pudesse correr o mundo de forma mais rápida, de forma mais até competitiva, tá? A gente está falando aqui de comércio de moedas, a gente está falando da expansão do sistema financeiro, de mais gente negociando os mais variados instrumentos financeiros, desde ações, passando por títulos públicos, enfim, tudo que está ligado ao mercado financeiro começa a ganhar cada vez mais força e ficar mais moderno, tá? A partir de então, até pela própria revolução informacional, que vai dar condições para que esse mercado financeiro fique cada vez mais sofisticado. Bem, então a década de 70 é um ponto importante para, digamos assim, um salto. Você tem uma crise do capitalismo nesse momento e ao mesmo tempo um salto com essas mudanças, com essa recomposição de forças, digamos assim, tá? Que vai possibilitar todos os ramos ligados à produção, ao comércio, às finanças, a conseguirem aí digamos assim, a ampliar os seus negócios ao redor do mundo nesse período. Tá? Já caminhando para o final, pessoal, um ponto fundamental para a gente entender essa questão da globalização, o avanço dessa globalização no final da década de 80. Vejam só, eu disse para vocês antes, né? Nesse período, entre o final da Segunda Guerra e o final da década de 80, o capitalismo avançou muito, sim. As empresas conseguiram se modernizar, conseguiram conquistar novos mercados consumidores. Né? O Brasil, por exemplo, a gente pegar o caso do Brasil, conseguiu sair de um país basicamente rural, antes de entre 20 e 30, se industrializou e se beneficiou em grande medida da chegada dessas empresas estrangeiras. A gente pode associar essa chegada ou essa entrada de capital estrangeiro também em outros países que foram se desenvolvendo nesse período, outros países emergentes. Tá? Mas o fato é que o fim dos regimes socialistas no final da década de 80, com a queda do Muro de Berlim, foi fundamental para, digamos assim, funcionar como talvez aí uma última barreira geopolítica a ser vencida, se não a última, mas uma barreira muito importante, tá? Uma expansão significativa das atividades capitalistas ou disso que a gente está chamando de globalização. Tá? Se ainda existem alguns países, como a Coreia do Norte, Cuba, que ainda, digamos, estão desconectadas ou muito pouco conectadas a esse sistema global ou essa economia global, o fato é que quando o Muro de Berlim cai, pessoal, quando o socialismo cai, os regimes socialistas caem, vários países do leste europeu, a própria Rússia, né, e outros países que faziam parte da antiga União Soviética, esses países vão se integrar a essa economia globalizada. Tá? Muitas empresas vão ter interesse em produzir nesses países, a mão de obra lá. A gente pega, por exemplo, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, o custo de produção na Alemanha Oriental era infinitamente mais barato. Por quê, professor? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Tá? O fato é que essas empresas encontram novos territórios, novos espaços para expandir sua produção, para venderem seus produtos, e esse vai ser um passo muito importante para a expansão do avanço da globalização. Tá? E para encerrar, um evento que a gente não poderia deixar de mencionar, que é o advento da internet. Tá? A internet, a história da internet é uma história relativamente longa. Ela começa lá na década de 40, 50, tá? No Departamento de Defesa norte-americano. Ela passa pelo Vale do Silício, né? Ela tem aí todo um conjunto de atores, de descobertas que vão se somar para que isso que a gente conhece como internet se tornasse viável. Tá? E isso se torna viável principalmente para a gente, para o grande público, na década de 90,
na medida em que surge o que a gente chama da web, do www, né? A World Wide Web, em que a gente tem essa interface, digamos que o usuário comercial passa a ter acesso, passa a buscar informações a partir dos navegadores. Na época o Google não existia, né? Mas eu coloquei aqui só de forma ilustrativa. E esses buscadores começam a surgir, a gente começa a acessar algumas páginas de algumas empresas, de algumas universidades, e esse processo vai se acelerar na década de 90, tá? Com novas empresas desse ramo, né, do ramo.com, como a gente vai falar, e o fortalecimento da internet, ou a difusão, né, do acesso à internet, vai ser, digamos assim, essa nova, talvez um novo salto, um novo patamar da globalização. Né? Porque vocês começam a pensar, a gente vai começar a pensar em empresas que começam daqui a pouco a vender pela internet, que começam a anunciar coisas pela internet, né? E com isso a gente tem aquela ideia de que o mundo parece que está cada vez menor, né? Que está tudo cada vez mais próximo, porque se eu quero, por exemplo, comprar um produto que está lá na China, consigo comprar. Eu tenho acesso, se eu tiver acesso a uma conexão de internet e tiver dinheiro para fazer isso, eu posso fazer, né? Se eu quiser acessar um artigo científico que está numa universidade americana, por exemplo, se esse artigo estiver disponível, né, eu com a minha internet eu posso fazer isso. Então, no final das contas, pessoal, a globalização, então, para resumir, é esse longo processo de contínua interdependência, né, entre os países, e isso se processa a partir das cadeias produtivas das empresas, né, isso se processa a partir das ligações informacionais que existem entre pessoas. Ou seja, na verdade a gente está falando da criação de uma sociedade em rede, tá, que vai, como a gente viu antes, que pode ser observada a partir de vários estágios, como eu disse no início. Para alguns autores, no início do século XIX, já existia uma espécie de globalização. Para outros, não, só pós-década de 70, tá, com aqueles eventos que nós mencionamos. Para outros, efetivamente, só na década de 90, com a internet, porque a internet vai interligar isso tudo que a gente falou antes, vai conectar as cadeias produtivas, vai fazer com que uma empresa norte-americana possa instalar na Índia, ou possa colocar um call center na Índia, e o diretor da empresa se comunica diretamente com o pessoal que está lá naquele outro país, e essas ligações são quase que instantâneas, rápidas. Então, o fato é que a gente está falando de um processo de integração que vai ocorrer, né, a partir de uma série de eventos, e para a gente entender melhor esse processo, essa lógica da globalização, a gente vai precisar então pensar na produção propriamente dita. A gente vai precisar pensar um pouco sobre o mercado financeiro, tá? A gente vai precisar pensar um pouco sobre a questão dos estados nacionais. Alguns dizem, com a globalização os estados nacionais perderam o sentido. Será que isso é verdade? Para muitos autores não. Eu também penso que não. Tá? A globalização trouxe mais desemprego, menos desemprego? Isso é uma questão também que é colocada. Então, eu encerro essa aula introdutória, que se alongou até mais do que eu imaginava, tá? Falando sobre essa questão da internet, sobre o advento da internet e de todos esses episódios que a gente mencionou até aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente possa, que eu possa contar com a sua audiência na próxima aula, e quero aproveitar para falar que, como eu já vou divulgar no meu perfil no Instagram, tá? Prof_Wagner Salles, nós vamos fazer aqui, eu vou produzir uma série de simulados,
tá? Aí provavelmente com 10 questões cada simulado, um pouco mais, um pouco menos. E como é que vai funcionar? Todos esses vídeos, esse vídeo, todos os outros que eu vou fazer, vão ficar disponíveis para vocês gratuitamente, tá? Quem tiver interesse nos simulados, a gente vai estabelecer um preço, provavelmente aí, vamos lá, R$ 9,90, R$ 10 cada simulado, tá? Para um assunto inteiro, de globalização, por exemplo, tá? Então a gente vai fazer uma série de simulados e a um preço bastante acessível, um preço módico, tá? E eu espero que a gente possa então fazer um trabalho em que vocês tenham uma boa revisão, que vocês tenham conceitos, que a gente tenha aí bastante conteúdo, ao mesmo tempo uma oportunidade para vocês treinarem, tá, o que vocês estão estudando a partir dessas videoaulas e a partir dos livros, do material didático que vocês já têm. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.